A eterna premonição. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. 2 Crônicas 21, 7. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao Cristo, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7, 34 e 35. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Dizer que alguém é sangue do seu sangue, significa dizer que ele é seu filho. Portanto, Cristo teve filhos. Cristo teve a sua descendência, com a sua luz de mensagem do amor real, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas, conforme a premonição feita à linhagem de Davi. Cristo não foi oficialmente casado, mas Maria de Magdala foi a sua companheira e mãe de seus filhos. Havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor, sua mãe, Maria, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira todas chamavam-se Maria. Apócrifo de Filipe. E a companheira do Salvador era Maria Madalena. Cristo amou Maria mais do que todos os discípulos, e costumava beijá-la frequentemente em seus lábios. Os demais discípulos se ofendiam com isso e expressaram seu descontentamento. Eles disseram: por que você a ama mais do que a nós? O Salvador respondeu-lhes: porque eu não vos amo como a amo. Apócrifo de Filipe. E o dragão irou-se contra a mulher, e saiu para fazer guerra contra os demais da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. Aquele que foi criado é lindo, mas tu não acharias que os filhos dele são criações nobres? Se ele não fosse criado mas engendrado, tu acharias que os descendentes dele são nobres. Agora, porém, ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisto? Apócrifo de Filipe. O verdadeiro homem, o Filho do homem, e a semente do Filho do homem. Esta raça verdadeira é renomada no mundo, em que os filhos da câmara nupcial moram. Apócrifo de Filipe. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, 8. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. Foi dada uma premonição à descendência de Davi, e uma premonição não é invalidada. Então, a restauração do Evangelho no Espírito de verdade é feita no fim desta era por um descendente de Cristo, ungido, na verdade. Então ele disse: estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Os apóstolos não eram descendentes de Cristo, eles não o compreenderam de fato. Eles ainda fizeram as suas regras particulares, separando inicialmente judeus de gentios e homens de mulheres, contra a liberdade de Cristo. Cristo veio para livrar a terra do judaísmo. Ele não podia pregar a gentios, porque os gentios já eram fora da lei de Moisés.
Assim, os gentios têm direito ao evangelho de verdade, fora de toda a inútil lei de Moisés. Nenhuma doutrina existe na realidade, todas são ilusões, teorias, mentiras. Mas, as paranormais profecias são fatos previstos e não doutrinas inventadas. A teoria de cristianismo idolatrada por bilhões de pessoas atualmente é anticristo. Ela não é o evangelho de verdade no Espírito Santo de Cristo. A eterna lei real é a do Espírito de verdade, do Espírito Santo, da justiça da natureza. Essa mesma lei vale em qualquer dimensão existencial. No pretérito espiritual, por logo provarem de preconceitos de bem e mal, contra a justiça da essência de verdade, os espíritos dos diabos nem evoluíram para a existência humana. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Por isso, por amor, o ser superior de consciência proibiu o ser humano desde o início de provar de preconceitos de bem e mal, porque isso mata a evolução eterna, como aconteceu aos diabos. Não existe a teoria de reencarnação. O ser ressuscita evoluindo de juízo ou não. No Espírito de verdade, Cristo acabou com a mística e infantil lei de Moisés, eliminando os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 12. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Esse descendente de Cristo virá como um Elias, como o despertar de Miguel restaurando o real evangelho de Cristo no Espírito de verdade. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20, 21. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe adentro das eras. Apocalipse 19, 3. Então, seja puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.